Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Abdução Literária e hoje nós vamos ranquear as 100 melhores fantasias de todos os tempos que saiu pela revista Time na última semana. Na última semana, então, saiu as 100 melhores fantasias pela revista Time. E como é que eles chegaram, né, a essas obras, a esses títulos, né? Primeiramente, eles convidaram ali uma equipe de autores, né, para sugerir, então, alguns títulos. E esses autores, então, gente, teve N.K. Jemisin, Neil Gaiman, Sabaa Tahir, teve Tom Adeyemi, Diana Gabaldon, teve o Jar Jar Martin, teve a Cassandra Clare e entre outros, né? O critério, então, seria sugerir as obras mais originais, envolventes e influentes do gênero de fantasia ou da literatura como um todo, né? Essa equipe, então, de autores chegou a sugerir 250 títulos e a partir daí, então, a equipe da Time que conseguiu filtrar e chegar nesse top 100. E assim, eu vi muita gente revoltada, muita gente assim que não gostou muito da lista, achando que faltaram muitas obras, né, interessantes lá. E lembrando, gente, que essa lista é a lista da Time, não é uma lista de verdade absoluta, sabe, que desclassifica todas as outras. A gente tem milhares de listas aí e eles fizeram essa lista com base no critério deles, né? Então, assim, você pode muito bem discordar, tudo bem, mas a gente pode também discutir, né? Eu acho que eu encontrei um pró e um contra nessa lista, né? Eu acho que um pró é que eu achei a lista muito interessante como um todo, porque a gente tem aí vários clássicos, alguns bem conhecidos, outros que eu não conhecia muito, e a gente tem também muitos livros contemporâneos, livros mais novos, de autores mais novos, sabe? E a gente tem uma lista diversa também, então não é aquela lista com as mesmas figurinhas de sempre, sabe? E eu acho que um contra é que eles colocaram muitos livros da mesma série. E eu acho que eles poderiam escolher um livro apenas para representar essa série e assim eles teriam espaço então para colocar outras obras, né? Mas assim, como um todo eu achei a lista bastante interessante, achei diferente das listas que eu tô acostumada a ver, que sempre traz os mesmos títulos. Eu quis classificá-las porque, como vocês sabem, eu tô viciada em ranquear coisas. E à primeira vista eu tava tentando contar ali por cima quantos livros eu já li ou quais livros eu quero ler dessa lista. E aí eu falei, não, para tudo, eu vou fazer um vídeo, vou ranquear pra gente aproveitar e discutir esses livros juntos, né? Só que lembrando que é uma lista de 100 livros, são muitos livros, então eu não vou conseguir falar muito bem sobre todos, sabe? Vocês vão entender, mas eu tentei buscar quais títulos já foram traduzidos aqui no Brasil e acho que vai ser uma boa oportunidade pra gente tentar discutir essa lista aí. Bora lá? Só pra vocês entenderem, então, como foi feita a organização e como eu vou mostrar, então, esse ranking, né? A gente vai acompanhar, então, pelo site da Time, né? Porque eu achei muito interessante, eles listaram por ordem cronológica, sabe? Então eu achei muito legal. E aqui do lado a gente tem, então, o ranking. A princípio esse ranking tinha várias camadinhas aqui, várias opções, mas eu tentei dar uma enxugada, porque senão era muita coisa, né? Então eu vou classificar, então, esses 100 livros com amo, gosto, quero ler, nunca nem vi e não tenho interesse, né? E embaixo eu coloquei todos os livros, então, só que eu coloquei os livros na versão, então, da tradução aqui no Brasil, sabe? Então, assim, eu fiz uma boa pesquisa pra saber quais livros já tinham sido traduzidos, porque tem livros que são bem antigos, né? E coloquei aqui todas as capinhas, pelo menos em alguma das versões que eu achei, tá? Então bora lá, começando como eu mostrei aqui pra vocês, As Mil Noites, eu ainda não li, mas é claro que eu tenho muito interesse de ler, né? Então vou colocar aqui em quero ler. O segundo, gente, eu vou falar pra vocês, eu tenho interesse em ler tudo que é baseado na lenda do Rei Arthur. E nessa lista a gente tem muita coisa, né, que é baseada nessa lenda, então eu amei. E aqui a gente tem, então, a morte de Arthur, né,
por Sir Thomas Malory. Bom, desse livro eu só achei uma versão bem antiga, eu acho que nem é comercializada mais. Então, editoras, tá na hora de fazer um relançamento. E eu quero muito ler, é óbvio, como eu expliquei então pra vocês. Depois a gente tem aqui um seguido do outro, né? Que é Alice no País das Maravilhas e também a Alice através do Espelho. Eu coloquei aqui uma versão que compila essas duas histórias, que é a edição de clássicos da Zahar. E agora que eu pensei, porque eu só li Alice no País das Maravilhas e ainda não li Alice através do Espelho. Mas assim, eu vou classificar como gosto, porque já é uma história que eu gosto, já é um universo que eu gosto muito, né? Mas ainda falta ler a outra edição. Eu tenho em casa a edição da Dark Side e eu sei que eles pretendem lançar Alice através do Espelho também. Aí nós temos aqui Five Children and It. Aí eu falei, gente, será que foi daqui que o Stephen King tirou a ideia pra escrever It? Mas, gente, não tem nada a ver. Na verdade, essa história aqui foi que inspirou a história de Harry Potter, sabe? Tem uma versão muito antiga desse livro que foi traduzida como 5 Crianças e um Segredo pela editora 34. Mas também tem uma versão mais nova que eu vi que tá disponível, um e-book que é muito caro, por sinal, não sei porquê. E é claro que eu fiquei com vontade de ler. Aí nós temos Mágico de Oz. Gente, eu nunca li o Mágico de Oz, eu só li aqueles livrinhos infantis, eu não li a obra original ainda e tenho muita vontade. E, gente, eu coloquei, acho que aqui é a edição da Zahar também, isso. Mas eu vi que a editora Dark Side vai lançar uma edição muito bonita. Acho que ela vai lançar a edição clássica e também a edição limitada, então assim, já quero. Depois nós temos também Mary Poppins, também não li, mas quero muito. Então eu acho que essa vai ser, assim, com certeza a camada que mais vai ter livros, sabe? E aí, nós temos aqui O Leão, a Bruxa, o Guarda-Roupa, que é, então, de As Crônicas de Nárnia. E eu também compilei aqui, eu coloquei o livro que tem todas as crônicas, né? Acho que mais pra frente a gente vai ter mais livros das Crônicas de Nárnia. E assim, gente, eu não tinha interesse de ler até eu ver a Paloma falar sobre esse livro. Então, assim, o interesse, ele é recente, porque não era um livro que me interessava muito, confesso, apesar de gostar dos livros. Então aqui ele também vai vir para a opção Quero Ler. Depois, gente, essa aqui foi uma descoberta pra mim, porque eu não conhecia esse autor, que é Amos Tutuola, não sei como fala. E aqui a gente tem The Palm Wine Drinker. E eu descobri que teve, sim, uma tradução muito antiguinha aqui pro Brasil, que foi como O Bebedor, deixa eu ver aqui, maior, que é O Bebedor de Vinho de Palmeira. E assim, eu achei muito interessante a sinopse. Eu vou deixar depois os links aqui pra vocês entrarem. Eu não vou falar, gente, porque são muitos livros e não dá pra falar a sinopse de todos. Mas eu vou deixar aqui, depois vocês entrem, conferem lá. E eu confesso que eu fiquei com vontade de ler esse livro. E, assim, é meio impossível, né? Porque eu duvido eu conseguir encontrar esse livro aqui pra ler, a não ser que seja em algum sebo. Mas eu acho que realmente é difícil. Mas, né, o interesse tá aí. Depois, gente, chegamos a uma parte aqui meio polêmica. A gente tem aqui... a gente tem outro livro das crônicas, então, de Nárnia, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada? Nossa, eu pulei aqui, mas acho que é isso. Alguma coisa assim, mas já tá compilada naquela edição, então, que eu coloquei. Aí nós chegamos, então, ao primeiro livro do Senhor dos Anéis, esse que é A Sociedade do Anel. E assim, gente, estão tentando mudar minha cabeça, mas eu já tentei ler esses livros do Senhor dos Anéis 3 vezes, 2 vezes através do livro físico, já tentei pegar audiobook também, e ainda não rolou pra mim. Estou pensando em mudar de ideia, sim, estou pensando, mas no momento eu não tenho interesse, desculpa. Não, espero não ser cancelada, né, porque meu canal fala de livros de fantasia e eu tô falando que eu não tenho interesse de ler em uma das maiores figuras, né, de fantasia. Então, gente, compreendam, simplesmente não rolou ainda comigo. Quem sabe um dia, né? Depois nós temos mais um livro de Amos Tutuola, que seria My Life in the Bush of Ghosts. E esse eu não achei, gente, nada aqui no Brasil. E, assim, apesar
de um breve interesse, eu vou colocar na categoria Nunca Nem Vi. E a gente tem logo em seguida aqui As Duas Torres do Senhor dos Anéis e também O Retorno do Rei. Assim, não vou me alongar muito, mas vocês já sabem, né, gente? Aí nós temos aqui na sequência A Hero Born, by Jin Yong. E esse aqui, gente, eu também não achei nada sobre ele e eu nunca tinha visto até então. E aqui embaixo a gente tem, então, o primeiro e o futuro rei seria, né, Deonce e Future King. Gente, minha pronúncia inglesa assim, é meio bizarro, sabe? By T.H. White. E quando eu tava vendo, eu vi que esse livro aqui também é um reconto da lenda de Rei Arthur, eu acho. Mas assim, como eu falei pra vocês, né, gente, quero ler tudo sobre Rei Arthur. Então quem sabe um dia, quando eu começar a ler inglês ou quando alguma editora decidir trazer o livro, né? Na sequência, então, a gente tem aqui James and the Giant Peach. Roald Dahl, eu sei que é o mesmo escritor de A Fantástica Fábrica de Chocolate, eu acho. E eu nunca tinha visto até então, e tem, assim, diversas edições, porque esse é um livro infantil, pelo que eu vi, né? E aí aqui na sequência a gente tem The Phantom Tollbooth, by Norton Juster. Não sei se é assim, gente. E também tem, gente, e esse livro aqui, ele leva um título bem diferente. Tudo depende de como você vê as coisas. Gente, foi lançado pela Cia das Letras aqui, nunca tinha visto. Aí, na sequência, a gente tem A Wrinkle in Time, que by Madeleine L'Engle, que é Uma Dobra no Tempo, né? E esse aqui ainda não li, mas quero muito ler. Gente, socorro, só tem um livro que eu li até agora. E aí a gente tem aqui The Wonder Unicorn. E assim, a gente vai ver muitos unicórnios nessa lista. Eu tô chocada, gente, que as editoras não lançam livros sobre unicórnios. O que tá acontecendo? Eu amo unicórnios, gente. E assim, só pelo título eu fiquei com vontade de ler, mas eu nunca tinha escutado falar sobre esse livro antes. Aí a gente tem Dragonfly, by Anne McCaffrey. E a gente não tem esse livro aqui no Brasil e eu também nunca tinha escutado falar sobre. Aí a gente tem aqui The Last Unicorn, mais um livro de unicórnio que não foi lançado aqui no Brasil, gente. E eu não conhecia até então, né? E aí a gente começa aqui, acho que vai ter bastante livros daqui pra frente que foram lançados aqui no Brasil. Começando então pelo Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula Le Guin. Que eu tenho esse livro aqui, gente, na estante e ainda não li. Olha só. E quero muito ler, é claro. E aí a gente tem aqui A Caverna de Cristal, da Mary Stewart. E eu coloquei a última edição, que foi lançada pela falecida Cavaleiro Negro. Eu vi que tem outras edições desse livro, mas são todos, assim, um pouco difíceis de encontrar, né? Não lembro se eu vi sobre Kindle. Acho que também é um pouco difícil. E eu quero ler, é claro. A gente tem aqui na sequência, então, As Tumbas de Atuan, que é a continuação, então, de Feiticeiro de Terra-Mar. E eu vou colocar aqui em Quero Ler também. E depois a gente tem o Watership Down, do Richard Adams. E eu gosto bastante, gente, desse livro. Na sequência, a gente tem, então, The Dark's Rising, by Susan Cooper. E eu vi que a gente tem esse livro aqui, acho que tem até no Kindle pra ler, que foi traduzido como Sobre o Mar e Sob a Pedra. E da série, então, A Rebelião das Trevas. É uma série. Eu fiquei com vontade de ler. Aí a gente tem aqui, então, A Princesa Prometida, gente. E eu amo esse livro. Cadê? Ai, aqui. Amo esse livro, gente. É muito divertido, pra quem não conhece. Ele é uma sátira sobre os livros com princesas, heróis, bandidos. Gente, é um livro sobre tudo. Ele faz uma sátira sobre tudo. E é maravilhoso o humor desse livro. Eu adoro. E aí a gente tem aqui Tuck Everlast, by Natalie Babbitt. E tem uma tradução, assim, bem antiguinha, que tá como A Fonte Secreta. Foi traduzido, foi lançado, na verdade, pela editora Ática. Deve ser esses livros que a gente lê na escola, que tem nas bibliotecas escolares, sabe?
Ai, gente, tô com vontade de ler tudo. Aí nós temos aqui O Planeta em Seu Giro Veloz, que se eu não me engano é o livro 3 de Uma Dobra no Tempo, então. É claro que eu também quero ler. Aí nós temos aqui, então, The Blood Chambers, by Angela Carter. E eu vi que esse livro foi trazido pela Tag Curadoria. Já tem um tempinho já, acho que faz uns 2 anos ou até mais. E eu nunca tinha escutado falar, eu descobri isso só assim, quando eu fui fazer a pesquisa mesmo. Aí em seguida a gente tem aqui The BFG by Roald Dahl, o mesmo autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Nós também tivemos essa tradução aqui e foi traduzido como, deixa eu ver, O Bom Gigante Amigo. Achei bem fofo, mas eu também não conhecia até então. Gente, essa lista aqui tá ficando grande. Aí nós temos então a Lana, The First Adventure. Também não conhecia, gente, tem muito livro aqui que eu nunca tinha estado falar. Mas assim, eu fiquei interessada, né? E vi que tem disponível no Kindle, acho que tem pra compra também. Não lembro a editora, mas é uma ilustração assim meio estranha, não lembro qual que é a editora. Mas eu também, assim, não conhecia. Aí, gente, nós temos aqui Rose Moving Castle, by Diana Wynne Jones. E é o castelo animado. E assim, eu topei com essa sinopse. Foi algo bem breve, mas eu amei, eu já quero. A gente tem uma mocinha que é amaldiçoada por uma bruxa. E ela vira uma velha de 90 anos, né, uma idosinha, e ela vai parar no castelo animado. E assim, gente, eu amo tudo que tem de animação, de coisas animadas, sabe? Tudo que tem, assim, de objetos animados, eu amo. E eu vi, gente, por coincidência, que ontem a Galera Record disse que vai relançar esses livros, se não me engano é uma trilogia, em 2021. E também tem uma animação na Netflix. Acho que é feita pelo estúdio Ghibli, alguma coisa assim. Gente, só sei que eu quero muito ler esse livro agora. Tô, assim, desesperada pra ler esse livro. E aí, nós temos, então, depois Redwall, by Brian Jacques. E nós não temos esse livro aqui. E eu nunca tinha escutado falar sobre ele. Na sequência também temos Swords Point, by Ellen Kushner. Também não conhecia e não temos esse livro aqui. Em seguida temos The Lives of Christopher Shanty. E nós chegamos a ter uma edição aqui, eu vou abrir aqui que dá pra ver melhor aqui. O Mundo de... O nome da série era O Mundo de Crestomanci, né? E As Vidas de Christopher Shanty. E é um livrinho também muito antigo. Eu não conhecia. Gente, assim... eu não conhecia, mas com certeza depois eu vou pesquisar um pouco mais, porque eu fiquei muito interessada nesses livros, sabe? Só que eu vou encaixar aqui nessa categoria e fiquei com muita vontade de ler, assim, quais livros eu consegui encontrar, pode ter certeza que eu vou tentar ler. Aí, nós temos aqui, gente, o maravilhoso O Olho do Mundo, do Robert Jordan. Eu já tinha gostado da lista depois que eu bati o olho e vi que tava presente aqui. Eu falei, nossa, tudo pra mim. E aí, gente, nós temos então O Olho do Mundo, que é o primeiro livro da Roda do Tempo. E eu amo, é claro, né, gente? Vou colocar até aqui em primeiro. Aí depois nós temos então Belas Maldições, do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. Então nós temos algumas edições desse livro aqui no Brasil. Não li ainda e quero muito ler. Essa lista aqui tá ficando gigante, socorro. Eu pensei que eu tinha lido mais livros, gente. E a gente tem então aqui Harold and the Sea of Stories, by Salman Rushdie. Acho que é alguma coisa assim. E a gente chegou a ter esse livro aqui, gente, também numa edição bem antiguinha, que foi pela companhia de bolso Harold e o Mar de Histórias. Eu acho que a maioria desses livros são livros que a gente encontra em biblioteca, o que eu achei legal, sabe? Mas são edições bem antiguinhas e eu também não conhecia até então, tá? Ainda bem que o Quero Ler tá maior do que eu nunca nem vi, né, gente?
Então, a gente tem aqui, então, na sequência, Outlander, então, da Diana Gabaldon. E eu li o primeiro livro e eu gosto, gente. Agora que eu vi que eu não coloquei a categoria não gosto, né? Vamos ver se vai ter algum livro dessa lista que eu li e não gostei. Eu não pensei nisso. Ai, gente. Então, assim, eu li e gostei, mas foi o único livro que eu li dessa série Outlander, e depois eu parei. Eu achei, assim, a série um pouquinho forte. Eu gosto de cremaços, gosto de série grande, mas eu achei a série um pouquinho forte, então eu parei, não dei sequência ainda, e ainda não sei se eu vou voltar, tá? Stand-by, mas o primeiro livro eu gostei. Aí nós temos aqui, então, Tigana, do Guy Gavriel Kay. Esse escritor, ele escreve muitos livros mesmo, gente. Eu acho uma pena que mais livros dele não chegam aqui pra gente. Mas Tigana chegou a ter lançamento aqui. Na época eu até queria ler, gente, mas as capas... Eu acho que teve até o lançamento do livro 2, se eu não me engano. As capas eram, assim, horríveis, sofríveis, sabe? Eu não sei se tem e-book, mas, assim, se tiver, com certeza eu vou querer ler em e-book, porque eu não vou querer ter essas capas aqui em casa, gente. É uma pena. E com certeza eu quero ler. Aí nós vamos para a Bússola de Ouro, do Philip Pullman. E, gente, eu ainda não li. E assim, tô doida pra ler, principalmente por causa da série, porque dizem que a série tá muito boa, tá muito bem feitinha. Então eu quero ler. E aí depois nós temos Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Eu também não li, gente, eu tô com vergonha dessa lista, socorro. Aí na sequência a gente tem Ella Enchanted, é assim que se fala? By Gil Carson Levin. E a gente teve o lançamento desse livro pela Fantástica Rocco, Ela Enfeitiçada. Foi um selo jovem, se eu não me engano. Eu não sei se eles deram sequência nesse selo, mas eles tinham a proposta de lançar livros jovens, né? E eu já tinha visto, mas assim, gente, eu acho que eu não tenho interesse no momento para ler esse livro, né? Aí nós temos aqui a continuação. Gente, essas capas dessa série do Philip Pullman são muito feias, gente, são muito estranhas, né? Mas assim, né, eu tenho vontade de ler, como eu falei pra vocês. Aí nós temos aqui Brown Girl in the Ring, alguma coisa assim. Nossa, e eu adorei a ideia desse livro aqui, eu também bati o olho na sinopse. E eu fiquei com vontade de ler, né, gente? Apesar de nunca nem ter visto antes, eu vou colocar que eu nunca tinha visto antes, apesar do interesse estar ali. O interesse tá ali, né, mas vai saber quando eu vou ter acesso a esse livro, conseguir ler, né? Aí aqui a gente tem o primeiro livro de Harry Potter na lista, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Na minha opinião, é um dos melhores livros da série. E eu vou colocar aqui um gosto. Meu Deus, gente, não consigo subir. Um gosto também. Nossa, eu tô colocando errado, gente. Vocês nem me avisaram. Tô acostumada com live. Aqui é Amo, O Olho do Mundo. Meu Deus, que confusão. Aí nós temos aqui em seguida Spindle's End. E eu não consegui achar nenhum livro traduzido. Também não conheci esse livro antes. Então eu nunca nem vi ele. Aí na sequência a gente tem a Storm of Swords, que é o terceiro livro, então, das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. Na minha opinião, é o melhor livro, então, dessa série, né, até então, que ainda não está concluída, né, que é A Tormenta de Espadas, gente. E assim, eu amo demais esse livro. Nossa, tá muito difícil encaixar essas coisas aqui. Amo esse livro, é o meu favorito. Aí a gente tem aqui na sequência, então, American Gods, do Neil Gaiman, que é Deuses Americanos. Eu adoro o livro. Tentei, assim, assistir a série, não curti muito a princípio, então abandonei. Mas o livro, assim, é um dos meus queridinhos. Aí a gente tem aqui, então, The Wee Freeman, by Terry Pratchett. E aqui que eu pude ver Os Pequenos Homens Livres, né? Acho que é o livro de número 30 daquela série Discord que ele tem, né? Essa série que é gigantesca. E eu super tenho vontade de ler, gente. Assim, tudo que eu escuto falar dessa série me deixa bastante intrigada, sabe? Parece que ela é bem doida. Tem umas ideias bem legais, assim. Eu morro de vontade de embarcar
Eu acho que esse é o único livro, então, dessa série que tá aqui nessa lista. Aí depois a gente tem, então, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que também é um dos meus livros favoritos, né, dessa saga. Então acho que eles escolheram bem. E eu gosto também. Vou colocar aqui em cima, tá certo. Aí nós temos, então, em seguida, Mr. Boring para o final, de Brandon Sanderson. Acho que é o único livro dele que entrou na lista também, mas eu já fiquei muito feliz. E eu amo, gente, é claro. Ai, deixa eu trazer aqui e aqui. Pronto. Deixa eu tentar diminuir um pouco pra ficar mais fácil. Aí, em seguida, a gente tem, então, O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que eu amo também, gente. Então, assim, super de acordo. Vou jogar lá em cima. A gente tem aqui City of Glass, né, que é a Cidade de Vidro, então, da Cassandra Clare. Também acho que é o único livro dela que entrou na lista. E, gente, eu abandonei essa série aqui, eu não gostei, eu acho que eu abandonei o segundo livro, não gostei do primeiro livro, não tava curtindo o segundo e abandonei, mas as pessoas falam que ele melhora muito, né, a partir do terceiro ou quarto livro, alguma coisa assim, mas não, então não tenho interesse, né. Aí a gente tem aqui Where the Mountain Meets the Moon, Quando a Montanha Encontra a Lua. Ai, que título legal! E pelo que eu vi aqui, eu acho que a gente não tem esse livro aqui no Brasil, isso. Então, nunca nem vi, mas eu achei lindinho esse nome, gente, queria. Aí, aqui na sequência, a gente tem, então, eu não sei falar direito, gente, esse título, que é The 100,000 Kingdoms, que é da N.K. Jemisin. E eu tenho muita vontade de ler essa série dela, espero muito que alguma editora traga. Eu acho que tá nas mãos da Morro Branco, não tenho certeza, porque agora a gente tem um outro título também com a Suma, né? Que é um título que é de uma fantasia urbana. Mas assim, não sei, só espero muito que alguma editora traga, porque eu tenho muita vontade de ler essa série também. Não lembro se é uma série, se é uma trilogia. Acho que é uma trilogia, né? Aí a gente tem aqui Who Fears Death, da Ned Okorafor, que Quem Teme a Morte, gente. Eu sou louca pra ler esse livro, se não me engano ele tem no Kindle Unlimited, e eu preciso ler, gente, preciso ler. E aí, em seguida, a gente tem Bruxa Cata, também da Ned Okorafor, ela arrasando nessa lista. E, assim, por tudo que ela vem representando, eu achei muito legal, sabe? E eu também morro de vontade de ler Bruxa Cata. E aí, nós temos aqui, gente, o Circo da Noite. Eu fiquei muito feliz de ver o Circo da Noite aqui, porque eu adoro essa história, acho que ela é bastante subestimada. Então, eu fiquei feliz. Eu amo essa história, com certeza. Então, vou colocar aqui em cima com os meus queridinhos. Aí, depois nós temos A Canção de Aquiles, by Madeline Miller. E eu fiquei muito feliz, gente, de ver essa autora aqui também. Porque eu gosto do outro livro dela, que é Circe, né? E eu quero ler com certeza. Não li ainda, shame, mas quero ler. Aí a gente tem aqui Angel Fall. Ai, eu não lembro o nome, mas é A Queda dos Anjos, aquela trilogia, ou quadrilogia, não lembro. Que a gente teve também lançamento aqui. Mas eu não cheguei a ler, gente. Sinceramente, eu não tenho interesse, porque no momento eu dei uma saturada, assim, de histórias de anjos. A não ser que sejam escritas pela Laini Taylor, né? Mas, assim, no momento eu não tenho interesse mesmo. Aí nós temos aqui, então, A Stranger in Olondria. E até então eu não conhecia esse livro aqui. Nunca tinha escutado falar sobre ele. E depois a gente tem também The Bone Clothes, by David Mitchell. Também não conheço, Para Se Conhecer Depois. Eu dei uma olhadinha, gente, em todas as sinopses. Mas assim, foram tantas sinopses que eu não lembro aqui pra falar pra vocês. Mas se vocês quiserem, a gente pode discutir mais a fundo essa lista mais pra frente. Me avisem aí o que vocês acham, né? Aí a gente tem aqui The Burgiante, do Kazuo Ishiguro, que é, na verdade, O Gigante Enterrado, né? Mais um livro que eu quero ler, que eu não li. E aí, gente, a gente tem aqui Ember in the Ashes, da Sabaa Tahir. E eu li esse livro aqui há muito tempo, acho que foi em 2016. Na época, eu gostei bastante do livro, mas eu não dei, assim, continuidade, porque eu suspeitava que teria ali, não só um triângulo, mas um quadrado amoroso
E eu fiquei meio receosa, não dei continuidade. E ainda não sei o que eu vou fazer com essa trilogia. Se eu vou deixar ela em stand-by, se eu vou dar continuidade um dia. Tá tendo relançamento com umas capas super bonitas. E não sei, mas quando eu li, eu gostei. Aí, gente, a gente tem aqui a Quinta Estação da N.K. Jemisin. E eu amei, porque eu acho que uma lista contemporânea assim dessas não poderia faltar. Porque essa trilogia é perfeita. Então vou colocar aqui em amo. Mega me representa. Aí a gente tem Get in Trouble. Não conheço, nunca tinha escutado falar até então. Mais uma então para se pesquisar. Nós temos também aqui The Grace of Kings by Ken Liu. Eu já escutei falar muito sobre esse autor, né? Mas eu acho que essa história, eu não sei. Seria a Graça dos Reis, não sei. Mas pelo que eu vi aqui, pequenininho, ele deve ter ganhado o Prêmio Nebula. Mas eu não conhecia até então. Aí a gente tem aqui Shadows Shaper, by Daniel José Older. E eu descobri, gente, que esse livro foi lançado pela, acho que Fantástica Rocco também. Será que eu tô falando besteira? Acho que não, a Fantástica Rocco. E acho que é um livro recente, foi lançado tipo em 2019. A Rocco, gente, ela é brincalhona assim mesmo, né? Ela lança uns livros super legais que a gente nem fica sabendo. Eu acho incrível isso. E é claro que eu fiquei com vontade de ler, né? E aí nós temos Six of Crows, da Leigh Bardugo, gente, que é tudo pra mim. E eu vou colocar lá no amo. Zero novidades por aqui. E depois nós temos, então... Ai, como que chama mesmo? A Fúria Aurora. Eu tô amando ver bastante... livros orientais, sabe, ou do Oriente Médio aqui nessa lista. E eu já li a Fúria Aurora. Gosto bastante dessa duologia, é super queridinha, mas assim, gosto, não cheguei a favoritar nem nada. Aí aqui em seguida nós temos Todos os Pássaros do Céu, da Charlie Jane Anders. Esse livro que tava concorrendo no clubinho, ser a leitura de novembro, então, do Clube de Autoras Fantásticas, mas ele perdeu pra Despertar, da Octavia. Mas, gente, eu quero muito ler esse livro, eu sou doida pra ler esse livro desde quando ele foi lançado. Então, vou deixar aqui em Quero Ler. Ai, meu Deus, que lista grande, gente. Tá quase acabando. Em seguida, a gente tem, então, Uma Tocha na Escuridão, que é a sequência de Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir também. E, assim, por enquanto eu vou colocar em não tenho interesse, porque essa série realmente tá parada, tá em stand-by, e eu não tenho interesse em ler ela por enquanto, sabe? Não está no meu radar. Ainda não sei se vou ler um dia, mas por enquanto não pretendo ler. Aí aqui nós temos The Wall of Storms, mais um livro do Ken Liu, e que também não chegou aqui pra gente, e eu não conhecia. Temos aqui também, agora tem bastante livro que não chegou aqui, eu acho. Beats Made of Night, da Toshi Onibushi. Não conhecia esse livro, gente. Essa capa aqui, ela não me é estranha, mas eu não conhecia esse livro aqui, confesso pra vocês. E aí a gente tem aqui The Black Tides of Riven, não sei, by Neil Young. Eu sou assim, ruim falando em qualquer outra letra que não seja portuguesa. Até em português eu sou ruim falando, né? E eu lembro que teve uma época que esse livro aqui tava bem hypadinho, tanto no Goodreads quanto no Booktube gringo. E eu tava super interessada em ler esse livro, mas ele não chegou aqui ainda. Quem sabe um dia, né? Aí a gente chegou aqui em The Changeling, do Victor Lavalle. E a gente teve esse lançamento aqui pela Morro Branco, e eu tô interessada em ler ele desde quando foi lançado, ainda não consegui ler. Em sequência a gente tem aqui Jade City, da Fonda Lee, e eu morro de vontade de ler esse livro. Editoras, tragam esse livro pra cá, por favor. Aí depois nós temos então o queridíssimo Céu de Pedra, também da N.K. Jemisin, também da trilogia Terra Partida, e eu amo essa trilogia inteira. Então, aí a gente tem aqui Aruxá e O Fim dos Tempos, acho que é isso. E a gente teve esse lançamento aqui, se eu não me engano foi pela plataforma 21, né? E esse tem o selo do Rick Riordan, né? Que são os livros que ele apoia, os livros que ele apresenta, né? Não li ainda, gente, mas tenho muita vontade de ler, é claro, porque esse livro traz toda uma cultura diferente. E eu tenho muita vontade de ler. Aí a gente tem aqui Blanca e Roja,
é da Anna Mary McLemore. Não sei se é assim que fala, mas não conheci. Aí nós temos aqui, então, Filhos de Sangue e Osso, que eu li e gostei bastante. Não cheguei, assim, a favoritar. Não, acho que eu cheguei a favoritar, mas eu vou colocar em gosto, porque eu quero ler os outros livros da série pra ver se eu vou passar a considerar tanto assim esses livros, né? Mas eu gostei bastante, principalmente por causa da mitologia. Não tanto pelos personagens, mas principalmente por causa da mitologia, então, da história. Aí nós temos aqui Circe, também da Madeline Miller, né, que eu já falei pra vocês. E foi um livro também que eu gostei muito. Deixa eu colocar ele ali em gosto. Crescendo aqui, gente. Essas filhinhas magras estão crescendo. Aí a gente tem aqui Empire of Sand, mais um livro que aparentemente, ó, Tasha Sur, que seria do Oriente Médio, eu acho que da cultura. Por favor, editoras, tragam mais livros assim. E eu nunca tinha escutado falar até então desse livro. Nós temos aqui então The Pop War, é uma trilogia que tá super famosinha, super hypada, e eu quero muito ler, gente. Cá. Aí depois nós temos Song of Blood e Stone. Gente, essa capa ela não me é estranha, eu acho que eu já tinha escutado falar sobre esse livro, só que eu realmente não lembro. Eu vou colocar aqui e nunca nem vi, mas assim, porque eu não lembro mesmo, mas ela me soa bem assim familiar. A gente tem Trail of Lightning, da Rebecca Hornhorst. E eu achei muito legal, gente, a sinopse. Acho que tem alguma coisa a ver de fantasia urbana, assim. Eu achei bem legal, mas eu não conhecia até então. Bom, então nós temos aqui Witchmark também, que é mais um livro que eu não conhecia. Só espero que essa lista aqui, essa parte de nunca nem vi, esteja maior, não esteja maior do que a Quero Ler, né, gente? Por favor. Bom, então aqui a gente tem Black Leopard e Red Wolf, de Marlon James. Esse livro aqui que já foi anunciado, os direitos foram comprados pela editora Intrínseca já tem um tempo, já acho que foi mais de um ano, e até então nada. A gente não tem ainda previsão de lançamento, mas estou muito ansiosa, gente, porque falam muito bem, não só desse livro, mas desse autor, né? Então é claro que eu quero ler, vamos torcer para esse lançamento vir logo. E aí a gente tem aqui Children of Virtue and Vengeance, que é então a continuação de Filhos de Sangue e Ossos. Então, estou também muito ansiosa para essa continuação, para saber o que vai ser da história, não é mesmo? E acho que o lançamento vem ainda esse ano pela editora Rocco. Então quero ler. Aí nós temos aqui The Dragon Republic, que é a continuação então de Pop War, como eu já mostrei aqui pra vocês, né? E eu quero ler, gente. Eu acho que eu quero ler tudo. Daqui pra frente, porque a gente não tem mais nada aqui que foi lançado. Aí, gente, Gods of Jade and Shadow. Eu ouvi falar tão bem desse livro, principalmente tem um booktuber gringo que eu sigo, que é o... eu esqueci o nome dele, mas é a Fictional Fates. E ele falou muito bem desse livro que eu fiquei morrendo de vontade de ler. Então, é mais um livro... aqui a gente tem, então, Pet, da Akaweki Emezi. Eu conheço alguns amigos que já leram esse livro e gostaram bastante, então eu tenho muita vontade de ler também. Estamos quase acabando. A gente tem aqui The Rage of Dragons, que eu também conheço mais de vista e quero muito ler também, gente. Ai, acho que eu pulei um, né? Aqui, ó, Queen of the Conquered, de Casey Callender. E eu não conheço esse daqui, então antes da gente ir pro próximo, eu não conheço esse livro. E então a gente chega então The Rage of Dragons, que eu conheço e eu quero muito ler. Aí a gente tem aqui We Hunt the Flame, não conheço ainda, mas estou muito curiosa. Eu vou colocar em Nunca Nem Vi, mas sim, são livros que eu fiquei com muita vontade de ler e quero conhecer. Aí nós temos Elatsoi, da Darcy Little Badger, também não conhecia. E pra finalizar, Uven Moonlight, Isabel Ibanez. Esse aqui eu já conhecia de vista e eu queria muito ler, gente. Então, assim, eu vi bastante gente já lendo esse livro aqui.
não é totalmente desconhecido, apesar de eu não saber sobre o que ele fala, né? Então, gente, eu cansei. Vou falar pra vocês, olha só, que lista grande. Olha, eu li pouquíssimos desses livros então, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 livros dessa lista de 100, né? A maioria estão na minha categoria de quero ler, muitos estão aqui na categoria de desconhecidos, tem muita coisa aí pra gente conhecer. E não tem interesse aqui, é a menor filhinha, né? Queria que fosse menor ainda, queria. Mas infelizmente vai ficar assim, gente. E vamos prestar atenção aí pra ver se algum desses livros aqui mais desconhecidos ou esses últimos livros, né, que a gente pôde ver que esses últimos livros aqui não veio nada ainda pro Brasil, né? Então, quem sabe, alguns a gente sabe que vem aí. Então, quem sabe, assim, as editoras não passem a notar, né? Esse aqui, The Pop War, ele tá bem famosinho, então espero muito que as editoras notem, que as editoras tentem trazer. Mas, no geral, assim, eu fiquei feliz porque a maioria dos livros já foram trazidos pra cá, já foram publicados aqui no Brasil. Eu fiquei surpresa, eu esperava que fossem menos, mas eu quis compartilhar essa lista com vocês, mesmo a título de curiosidade, só pra vocês saberem o que eu conhecia, o que eu não conhecia, o que eu já tinha lido, o que eu quero ler, tá? Então não é uma discussão e eu quis mostrar pra vocês também o que já tem lançado aqui e o que não tem lançado ainda ou o que vai chegar. Mas eu acho que por enquanto é legal, deu pra gente conhecer um pouquinho da lista. Lembrando que eu vou deixar ela aqui, então no box da descrição, se você quiser entrar, se você quiser conhecer, se teve algum título aqui que te chamou a atenção e você quer conhecer, saber a sinopse. E vou deixar também esse ranking lá pra quem quiser fazer também e saber quantos desses livros já foram lidos, quantos vocês têm interesse, quantos que vocês não conheciam, como eu fiz aqui. E eu não sei se vocês notaram, gente, a transformação aí da luz com o dia, mas eu demorei quase meio dia pra gravar esse vídeo por conta do barulho, por conta de bateria acabar e outros contratempos. Foi um pouquinho mais cansativo do que eu imaginei que fosse, mas eu acho que o resultado vai ficar legal e dá pra gente bater um papo aqui nos comentários pra vocês conhecerem essa lista, né? Me contem então o que vocês acharam dela. Tô muito curiosa pra saber se vocês gostaram, se vocês acharam injusta. Como eu falei pra vocês, eu tenho prós e tenho contras. É isso então, espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito no canal, gente, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações. Deixa também seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!